Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero dividir com você uma palavra que o Senhor coloca no meu coração. E eu quero te convidar, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 29. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 29. Palavra que Deus falou comigo e eu quero dividir com vocês. Eu quero dividir com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E de verdade, irmãos, não é algo que eu costumo falar. Não é algo que a gente aqui como igreja costumamos tratar, e por isso minha oração é que a gente possa ter muito zelo, que a gente possa clamar realmente para que o Espírito Santo possa estar nos ministrando em nosso coração aquilo que é da vontade dEle. Então eu queria, antes de ler, antes de falar nada, eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você orasse por mim. Feche seus olhos por um tempinho. Peça ao Espírito Santo para se revelar no seu coração. Peça para Ele não deixar nada que não seja a vontade do Senhor chegar sobre a sua vida. Deus, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra que penetra no mais profundo do nosso ser e que nos mostra salvação, mas para isso é o Teu Espírito Santo que nos revela. É o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da Tua justiça, Senhor. E nós clamamos ao Teu Santo Espírito. Venha sobre nossos corações. Não deixe nada, nenhuma janela aberta para que o inimigo possa soprar e ventilar nos nossos corações aquilo que não seja a Tua vontade. Porque o que nós temos buscado, Senhor, o que nós temos declarado, o que nós temos orado, o que nós temos consagrado as nossas vidas nós queremos a Tua vontade, nós queremos a Tua glória, a Tua presença, e sem a Tua presença, nós não queremos dar um passo, se não for com a Tua presença. Por isso, Senhor, fala em nossas vidas, fala em nossos corações, Pai. Minha oração, usa minha vida, Senhor Deus. Apesar de mim, fala com a Tua igreja, essa é a minha oração. Eu oro em nome de Jesus. Sabe, igreja, a palavra que eu quero trazer, o tema que eu quero falar com você, e eu vou direto no tema, Deus quer que você seja próspero. Pastor, é isso mesmo que o senhor está falando? É isso mesmo. Eu quero que você aponte para alguém, se você se sentir confortável, Deus quer que você seja próspero. Você. Olha aqui para mim, talvez você seja um pouco parecido comigo, e no seu coração, você tenha até um bloqueio quando fala próspero. Talvez seja um pouco parecido comigo, porque logo vem a tal da teologia da prosperidade. Talvez no seu coração vem logo o pensamento dessa teologia do triunfalismo, que é um engodo, que é um grande engano na nossa sociedade, para nossas vidas, completamente contrário àquilo que a palavra nos ensina. Então eu quero que você fique bem tranquilo, porque não é desse tipo de teologia que nós trazemos aqui, que nós queremos apresentar. Haja vista aqui, se nós podemos dizer qual é a nossa teologia, embora não seja da prosperidade, mas o fato de eu negar e de eu rejeitar a teologia da prosperidade, não me coloca numa teologia da miséria, não me coloca tudo é miséria, não. Eu acredito naquilo que Deus tem. Então, se eu fosse falar qual é a teologia do seja feita a Tua vontade. A minha teologia é a teologia do seja feita a Tua vontade. O que o Senhor tem para mim, para nós, para as nossas vidas? E eu acredito, sinceramente, que se o Senhor quer tratar de um assunto desse com a igreja dele nesta noite, é que certamente Deus quer falar com você, quer tratar com você e quer nos alinhar, porque eu acredito nisso, sinceramente, gente. Eu acredito que a nossa jornada com Deus, nessa caminhada
que daqueles que entraram por uma porta e agora tem um caminho, é sempre nos alinhar. E muitas vezes nós apenas rejeitamos algumas coisas, mas não nos alinhamos à vontade de Deus. E o que eu quero trazer nessa noite é um alinhamento, alinharmos a vontade de Deus para a nossa vida. E eu falo com toda a convicção no meu coração: Deus quer que eu e você sejamos prósperos, de verdade. E eu quero que você coloque o seu coração no entendimento do que significa isso para as nossas vidas. E eu tenho certeza, se você colocar o seu coração naquilo que Deus tem para a sua vida, nesse entendimento, você vai sair daqui desejando e talvez começando já a esbanjar. Quando eu falo esbanjar, é derramar a prosperidade em todos os lugares que você passar, independente da circunstância que você estiver. Então vamos para o texto, Jeremias capítulo 29, eu falei o quê? Falei Isaías, então eu falei errado, é Jeremias. Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, deixa eu ver, eu vou estar lendo a partir do versículo de número 4, do 3, vou ler o 3 até para dar um entendimento. Jeremias 29, a partir do versículo número 3, a palavra do Senhor diz assim, acompanhem comigo desde essa leitura, porque a leitura ela é muito rica, e ela tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de ordem de Deus para a nossa vida, que talvez eu não vou ministrar sobre tudo o que tem dentro desse texto, porém, a palavra de Deus lida já é Deus falando com você. Diz assim, a carta foi enviada por intermédio de Eliasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia, só para a gente entender e contextualizar, Jeremias, profeta de Deus, usado por Deus para enviar uma carta ao povo de Deus, ao povo de Israel, que estava cativo nesse momento, que acabara de ser colocado cativo, tirado de Jerusalém e fora cativo em Babilônia, e esse povo está num momento completamente confuso do que fazer. Talvez como eu e você, em muitas jornadas da nossa vida, tem momento que Deus tira você de um lugar, manda para outro, e manda para cá, e manda para lá, e fala, Senhor, fala alguma coisa para mim, porque eu preciso ouvir tua voz. Talvez você está aqui nesta noite, precisando ouvir a voz do Senhor, Ele já está falando com você. Essa carta pode ser para você nesta noite, essa carta pode ser uma direção de Deus, falando diretamente ao seu coração. Apenas ouça o que o Senhor tem para falar com você. Diz assim: assim diz o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos. Casai-vos e gerais muitos filhos e filhas. Escolhei esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Porquanto assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter.
Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome, eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, e trazer-vos de volta para esse exato lugar. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não vos causar dor e prejuízo. Plano para vos dar esperança e um lugar e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar. Eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e eu vos repatriarei para o lugar de onde deportei, afirma o Senhor. Mas pode alegrar, mas foi Yahvé que nos levantou profeta na Babilônia. Somente até aí. Amados, o que eu quero colocar diante do seu coração, de nós termos esse entendimento, como eu falei, o povo de Israel, e nós precisamos ter bastante esse entendimento. Deus tem um povo com o qual ele tem uma aliança, o povo de Israel, o seu povo. Com esse povo, Deus coloca nesse povo o plano de ser luz para as nações. E porque esse povo é propriedade exclusiva de Deus, a todo tempo Deus alerta, fala os seus decretos, declara a sua vontade. Jeremias, o profeta Jeremias que escreve aqui e que envia essa carta, ele a todo tempo fala ao seu povo: se não se converter, se não mudar o caminho, vai vir um juízo. O tempo todo Jeremias se levantando, chorando, clamando, falando a verdade de Deus para o seu povo, alertando, alinhando. Se não se santificar, se não ouvir a voz do Senhor, nós vamos passar por juízo. Mas sempre há um profeta, sempre há alguém que fala o que o povo quer ouvir. E nesse meio havia sempre alguém que falava: esse Jeremias está maluco, Deus é bom, Deus é amor. Não sei se isso conecta com algo que vocês sentem meio que no ar. Sempre vai haver alguém: escuta, dá nada não, que isso, Deus é amor, Deus não vai castigar o povo dele, Deus vai castigar. Deus, fica tranquilo. Sempre vai ter um profetinha, uma profetisa, alguém que vai levantar para falar: escuta, pode continuar com a sua vidinha, que Deus te ama, não precisa se preocupar, porque o Deus de amor, Ele nunca vai agir com a justiça. E foi isso que aconteceu com esse povo. Alguém, Jeremias, se levantava para falar castigo, o profeta se levantava para falar: tá tudo bem, Deus está abençoando, a bênção está chegando, a bênção vai chegar. Vocês conseguem fazer uma conexão com algo parecido que, sei lá, que muitas vezes, de vez em quando parece que eu vejo isso na nossa nação, rondando, uma palavra de juízo e alguém falando: cara, está exagerando, o pastor está exagerando, está falando, mas não dá nada não, porque Deus ama, Deus não vai. E foi isso que aconteceu com esse povo. Jeremias falava e o povo realmente resistia, e não só resistia,
colocava ele na prisão, colocava ele no poço, castigava, açoitava ele, e ele chorando, clamando: povo de Deus, povo escolhido, precisamos voltar para o Senhor, precisamos voltar para o lugar de obediência. Enfim, esse povo não aceitou. E aqui o texto ao qual nós lemos, nós vemos um povo paralisado em um lugar, sem entender o que estava acontecendo, e pior do que isso, imaginando que Deus vai resolver a nossa parada. Não, nós estamos aqui, mas nem, preste bem atenção nisso, nem vamos entrar na Babilônia, daqui a pouco Deus vai vir do céu, mas ele já tinha falado, daqui a pouco Deus vai resolver nossa parada, então nem vamos descer nossas mochilas, não vamos fazer nada, não vamos plantar, vamos ficar aqui parados, porque Deus vai resolver. O que eu quero dizer para você: paralisia nunca será a solução para a nossa vida. Parar, imaginar, conformar, o conformismo, o comodismo, a improdutividade nunca é a solução para os nossos problemas. Nunca será. A solução para o nosso problema é ter contentamento com o que você tem, mas buscar qual é a vontade do Senhor diante da situação que nós estamos passando. Mas havia profetas que falavam: não precisa nem descarregar a mala, Deus já vai entrar. Aí Deus pega Jeremias e manda ele fazer uma carta para esse povo que está em exílio. E a verdade é, gente, sem a voz de Deus, nós vamos perecer. Sem escutar o que Deus tem para falar, sem ouvir o que Deus tem para tratar com as nossas vidas, diariamente, repetidamente, nós estamos fadados a fracassos, a paralisação e a escassez na nossa vida. E esse povo está passando justamente por esse sentimento, perecendo no lugar por não só não ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor nem sempre é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos. Você concorda comigo? Que a voz do Senhor não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. Aquele povo queria ouvir uma voz que falava: já vai passar, vai passar. Às vezes, um adendo aqui, nós falhamos tanto com as pessoas. Eu tenho buscado aprender isso, que uma pessoa passa está por uma prova perto de você, e nós queremos ser um profeta, falando: vai passar, já vai passar, e talvez vai demorar a passar. Sabe por quê? Preste bem atenção no que eu vou te falar. Se você pertence ao Senhor, e essa palavra, o que eu quero dirigir é para pessoas que entendem o sacrifício da cruz, e a partir da cruz tem uma nova orientação na vida, e é para essas pessoas. Se nós temos essa nova orientação da vida, o diabo não tem lugar na sua vida. O diabo não tem lugar na sua vida. Logo, se o diabo não tem lugar, quem te colocou aonde você está, ou foi você mesmo, através das suas ações e escolhas, ou tem um projeto de Deus na sua vida. E eu prefiro dizer, mesmo que foi você, tem um projeto de Deus na sua vida, na situação, no momento que você está. Pastor, não é possível que Deus... Sim, é possível sim. Por quê? Porque esse Deus, nós já adiantando no 29:11, ele fala: sou eu que sei os planos que tenho sobre vós, sobre o seu futuro. Eu sei o que já tem preparado lá na frente. Então, peraí, eu sei o que você precisa para agora, eu sei o que você precisa para essa jornada, eu sei o que você precisa para se converter, eu sei o que você precisa para mudar esse rumo, que é o rumo de morte na sua vida, de desobediência. E se eu sou seu pai, eu tenho que puxar o freio. A coisa mais bela da nossa vida, a coisa mais bela do povo de Deus, é a certeza que nós temos um pai. Se eu tenho um pai, e se o pai me vê num caminho torto, ele não vai deixar eu nesse caminho torto, ele vai puxar o freio, ele vai me repreender, talvez até ele vai me castigar de alguma forma, mas é tudo para me colocar. Quem não tem um pai, continua no caminho errado. Mas o Senhor, aqueles que são chamados de filhos por intermédio do sacrifício de Cristo, Ele está conduzindo os nossos caminhos, Ele está trilhando, e melhor de tudo, isso é o melhor de tudo, Ele sabe do amanhã.
Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe aonde Ele quer te colocar. E eu acho que você vai se conectar a essa realidade. As maiores transformações da sua vida foram feitas por coisas que você não escolheu, por provas que você queria rejeitá-la, por caminhos que eu não quero, eu não queria passar por isso, eu não queria passar por aquilo. Certamente, eu falo isso com toda convicção, a maioria de nós, 90% ou mais, está aqui, um dia conheceu a Cristo, porque passou uma prova que não queria passar, porque perdeu algo que não queria perder, porque teve uma dor que não queria ter, porque um dia se sentiu a pior pessoa do mundo, e talvez nessa dor falou, eu não quero mais nem viver, e o Senhor te encontrou. Por quê? Porque Ele tinha um plano perfeito para te alcançar, Ele tinha um plano perfeito para te colocar neste lugar, na presença dEle, e Ele tem um plano perfeito para te colocar eternamente com Ele na glória, e Ele nos chama. Então esse Deus, Ele não quer que nós estejamos esperando circunstâncias ideais para semear. Não, quando ficar melhor, não, quando passar essa prova, o Senhor pede para você semear durante a prova. O Senhor não pede que vocês, não, quando passar, quando o meu casamento melhorar, quando o meu emprego, eu tiver um salário melhor, quando eu tiver porta aberta, quando essa crise passar, eu vou fazer. Não, o Senhor te chama, no meio da crise, semeie, no meio da crise, tome posse de uma vida abundante, no meio da crise, acredite, o Senhor está te falando, seja próspero no meio dessa crise, seja próspero no meio dessa luta, dessa batalha, seja próspero, eu quero te fazer prosperar, porque muitas vidas dependem da sua ação diante dessa prova. E eu te faço uma pergunta, quantas pessoas estão perdendo de ser abençoado, porque você resolveu, por conta de uma dor e de um sofrimento, parar de semear? Quantas vidas estão pagando o preço, porque vocês, por conta de algo que aconteceu, por causa de uma decepção, de uma tristeza, de estar no lugar onde você não gostaria de estar, você, também não faço mais nada, se o Senhor não me tirar daqui, não faço mais nada, e o Senhor está falando, ei, não é para fazer assim, é para neste lugar, porque a prosperidade desse povo depende da sua prosperidade, a prosperidade da sua família depende de uma ação que você vai tomar. Não pare, não fique paralisado diante dessa circunstância, dessa situação, é nessa circunstância que eu vou fazer prosperar. Então nós vemos o Senhor falando com esse povo, e falando com eles, nesse momento tão tribuloso, de exílio, o Senhor está falando com ele, continua, para com essa história de não vai mais casar, para com essa história de não faço mais nada, para com essa história de agora não tem mais jeito, para com essa história de eu não vou semear mais nada, quanto o Senhor não me tirar daqui. Você está exatamente no lugar certo, onde o Senhor tem te colocado. Apenas acredite, o Senhor te chama neste lugar para prosperar. Você vai prosperar e muitas vidas vão ser abençoadas, e essa é a atitude que o Senhor nos chama. Quando nós olhamos a palavra de Deus, no livro de Gênesis, Isaac, filho da promessa, nossas orações Deus de Abraão, Isaac, Jacó, filho da promessa. De repente ele passa por um momento de seca, um momento onde tudo estava realmente sem possibilidade de enxergar futuro. Ele para? Não, ele pergunta para o Senhor. Guarde no seu coração. Você quer perguntar para alguém? Pergunte para o Senhor. Você quer ter uma decisão para a sua vida? Fala, Senhor, seja feita a tua vontade. A maior destruição da nossa vida é no momento de caos, de tristeza, nós decidimos pelo nosso sentimento. Eu estou triste, Bia. Logo você vai decidir pela tristeza, você vai piorar a sua situação. Mas quando você olha para o Senhor, e muitas vezes o Senhor dá uma palavra para, não tem jeito.
Como eu posso fazer prosperar num lugar desse? É nesse lugar que o Senhor tem chamado para prosperar. É nessa tristeza, é nessa angústia, é nesse momento de dor que o Senhor te preparou e vai te levantar para fazer uma grande obra. E eu creio nisso, gente. Eu creio nisso. Eu creio nessa prosperidade que o Senhor me chama, porque isso é uma coisa de mente, de cabeça. Eu preciso colocar na minha mente: o Senhor me chama neste lugar para ser próspero. Isaac, num momento tão difícil, busca ao Senhor. Primeira fala que o Senhor tem para ele: não volte ao Egito. Voltar não é uma decisão certa. Você sabe? Se você não sabe, eu te ajudo a te orientar. Voltar para o Egito é o significado de voltar para o mundo de escravidão e de pecado. Voltar para o Egito é aquele pensamento que talvez você já pensou: poxa vida, depois que eu virei crente, depois que eu tive um posicionamento maior com Cristo, as coisas estão mais difíceis. Parece que estava mais fácil no Egito. Parece que estava mais fácil quando eu não tinha Cristo. Mentira do diabo. E o Senhor fala: escuta, seu lugar não é lá, é nesse lugar que eu tenho te colocado, e faça prosperar. E se você for olhar a história de Isaac, nós vamos ver que ele semeou nesse lugar, e tudo que ele cavava, havia água em todos os poços. Começou a ser perseguido, mas naquele lugar houve uma prosperidade. Por causa de quê? De um homem que obedeceu ao Senhor. Por causa de alguém que obedeceu ao Senhor. Escolha esse lugar de obediência, ainda que eu não estou falando para você, escolha entender, eu estou falando, escolha obedecer, escolha a voz do Senhor. Mas pastor, você não sabe o que eu estou falando. Escolha obedecer, obediência, esse é o nosso lugar. Senhor, qual seja a tua vontade, a vontade do Senhor que o Senhor está falando para você nesse momento. Não deixe de buscar prosperidade na sua vida, porque muitas vidas dependem dessa prosperidade, e Deus escolhe, e aí é esse ponto que eu quero abordar com vocês. Deus escolhe o seu povo para prosperar. Sabe por quê? Porque há muita diferença na prosperidade do ímpio e na prosperidade do povo de Deus. O ímpio, ele prospera por um desejo de ganância, porque ele quer pão, pão e mais pão. O ímpio, o que ele quer? Conquistar, conquistar e conquistar. O povo de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, que tem uma nova história, uma nova natureza, a prosperidade para a minha vida, o único sentido é: eu quero ser próspero, porque eu quero dar, ofertar, eu quero ser bênção na vida de alguém, eu quero que minha prosperidade seja derramada na vida de alguém. Mas nós estamos, por que eu sou tão crítico à teologia da prosperidade pela prosperidade de Deus? Não, a ordem do Senhor não é que nós busquemos a prosperidade para ser rico. A ordem do Senhor é que Ele quer e escolheu o seu povo para ser próspero, para abençoar as nações, para abençoar Lençóis Paulista. Sabe por que eu falo que nós, igreja, comunidade de presença plena, devemos ter uma mente abundante, uma mente próspera? Por quê? Porque nós queremos ser a melhor igreja? Não, porque nós queremos ser a igreja que abençoa a nossa cidade, que abençoa Lençóis Paulista, que abençoa as pessoas do nosso lado, que tem para dar e não pede emprestado, que não depende de poder público para sobreviver, mas sabe que tem maior autoridade do que qualquer poder dessa terra, porque a igreja tem o maior poder, e a igreja que prospera, ela abençoa a cidade, ela abençoa os irmãos, ela abençoa os vizinhos. Um crente de verdade que é próspero, todo lugar onde ele está se torna próspero. E o que Deus está falando para esse povo? Essa nação, ela pode até ter uma aparência de prosperidade, mas a prosperidade deles não tem a ver com a prosperidade do céu. Eu quero que vocês sejam prósperos para mostrar a esse povo a verdadeira prosperidade, o verdadeiro sentido da prosperidade. E o verdadeiro sentido da prosperidade é: eu preciso trazer o céu na terra, eu preciso entender e me colocar diante desse povo. E é esse Deus que nos chama, que nos escolheu. Quando nós olhamos Efésios capítulo 3, diante de tantas coisas,
Eu quero ler com você, se você tiver com a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 16, 21 e diante, a palavra do Senhor diz assim: ora, para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados, Paulo está falando com o povo de Deus, arraigados e alicerçados em amor, passam, juntamente com todos os santos, com toda a igreja, passam a compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A nova natureza de Cristo nos dá o entendimento do que é a real prosperidade. A real prosperidade é se colocar no lugar de Deus, para que Deus opere através de mim, através da minha vida. Isso é só para quem nasceu de novo, gente. Para quem não entende, e até para quem está confuso em meio a tantas palavras que são ditas, nós ainda estamos no que Provérbios fala, que a sanguessuga tem apenas duas filhas, uma chama Midá e a outra Midá. A prosperidade do céu não tem a ver com Midá, não tem a ver com me dar pão, tem a ver com eu quero dar para alguém. E eu só posso dar se eu prosperar, se o Senhor me abençoar. E esse é o sentido, é o único sentido realmente da nossa prosperidade, essa transformação e a mudança que nós temos que colocar na nossa vida, em nosso coração. Quando nós olhamos Paulo, quando está ensinando sobre essa nova natureza, a mudança radical que acontece na nossa vida, ele fala assim: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos. Ele está falando: trabalhe, coloque no lugar onde você possa produzir. Mas para quê? Para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Efésios 4, 22. Para que nós possamos, 4, 27 e 28. Para que nós possamos dar. Qual é o sentido da minha prosperidade? O que eu posso dar para alguém. Então o que eu quero dizer para você, olha aqui para mim. Querer só o necessário é um ato egoísta. É um ato egoísta. Quando eu só quero o que está bom para mim. Eu estou satisfeito. Eu não estou falando e não estou indo contra contentamento. Eu tenho contentamento com o pão que Deus tem me dado. Eu tenho contentamento com aquilo que o Senhor tem me dado. Em forma alguma eu vou murmurar com aquilo que tem me dado. Mas nós estamos correndo o risco não de um contentamento, mas de um comodismo. Não, para mim está bom. E a pergunta é: quantas pessoas vão deixar de colher porque para você está bom? Quantas pessoas, quantas pessoas estão deixando de ser abençoado porque na minha mente, no meu coração foi implantado: para mim está bom. Não, só isso está bom. Eu já falei essa frase, mas eu já pedi perdão para o Senhor. Para morrer pobre eu já tenho demais. Mas essa frase é de alguém que olha a vida a partir de si mesmo e por si mesmo. Mas a partir do advento da cruz, a minha vida não tem mais a ver comigo, minha vida tem a ver com o Senhor. E por ter a ver com o Senhor hoje, ela tem a ver com você. Ela tem a ver com o meu próximo, ela tem a ver com a igreja, ela tem a ver com as pessoas que estão ao meu redor. Por eu ter uma conexão, por eu ter uma aliança com o meu Senhor, hoje minha vida não tem mais a ver comigo, afinal eu já estou crucificado, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho é para o Senhor. Logo eu tenho que buscar o que eu posso fazer para o meu próximo, o que eu posso fazer para as pessoas ao meu redor, o que está em minhas mãos. Você está sentado num banco, você está numa igreja, em um lugar, porque alguém não pensou em si próprio. Nós estamos em um lugar, você tem o que você tem, porque alguém não pensou em si próprio. Nós temos e somos abençoados porque alguém consegue entender que da minha prosperidade depende a vida de alguém, de alguma pessoa.
Gente, o que eu quero dizer com isso, igreja do Senhor, não esteja conformado porque você está bem. Talvez esse seja o maior erro da igreja do século 21, da igreja do ano de 2023, está bem. O único problema que me incomoda é o meu problema. Poxa, eu estou triste, eu estou decepcionado, falaram mal de mim, a única coisa que me incomoda é o que fala a respeito de mim mesmo. Eu não me incomodo se eu estou deixando de oferecer algo a alguém, se eu estou deixando de ser bênção na vida de alguém, se as minhas escolhas não incluem o próximo, se as minhas escolhas só incluem a mim mesmo. E vamos ser bem sinceros, gente, vamos ser bem sinceros, será que nós conseguimos ter isso? Será que nós somos capazes de olhar para a prosperidade dessa forma, num formato onde que a nossa preocupação está em ser bênção para alguém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Deus faz a promessa a Abraão, Deus fala para Abraão: abençoarei sua vida e você será uma bênção. Ele abençoa para que você seja uma bênção. Logo, se eu quero e devo desejar ser um homem abençoado, próspero, meu pensamento é: a quem que eu posso abençoar? É sair do lugar de, para mim está bom, para muitos está bom, e aí está bom, meu dia fica marcado por eu preciso estar tranquilo, eu já trabalhei, eu já fiz o que tinha de fazer, agora eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou ler um livro, nem ler livro, porque ler livro não faz parte dessa geração, eu vou para a internet, eu vou, está tudo bem, eu vou assistir um programa, não estou falando que tem algum problema nisso, mas sabe quem é que faz a diferença? São pessoas que começam a caminhar no sentido, poxa, e se eu não fizer? Sabe, eu quero que vocês entendam, e isso a única coisa que eu tenho no meu coração é ilustrar o que eu estou querendo dizer. Quando eu assumi o ministério, eu percebi o quanto eu não me preparei para ele. Quando eu assumi o ministério, eu percebi o quanto eu me preparei para mim, para as minhas coisas. De repente você se depara com uma multidão. Quando eu falo multidão, gente, me entenda, é você. Essa multidão é você, cada um de você. E aí você fala: Senhor, e agora? O que eu faço? Eu não tenho para dar. Sabe por que eu não tenho para dar? Porque eu não investi, eu só se preocupei comigo até agora. E aí você começa a correr atrás daquilo que você não fez. Por quê? Porque esse é o tempo que eu tenho, é hoje que eu tenho. Hoje eu tenho que preparar. Porque às vezes as pessoas: pastor, mas por que você vai fazer teologia, tanto estudo, tanto livro? Por quê? Cara, eu não gosto de ler, gente. Eu não gosto de estudar. Mas eu preciso aprender, porque minha vida não tem mais a ver comigo, tem a ver com alguém. Tem a ver com quanto eu vou derramar na vida de alguém. Não tem a ver com, eu faço e está tudo bem, eu tenho meu lugar. Não, tem a ver, escuta aí o próximo. Ei, quantos casamentos acabaram? Por quê? Parou de semear. Não, está em crise, está ruim, minha esposa não está legal, meu marido não está legal, eu parei, vamos ver o que vai dar. Dá, por quê? Porque não semeamos. No momento da dor nós precisamos da voz do Senhor, nós não precisamos da voz do nosso coração. Se há um momento que nós não precisamos da voz do nosso coração, é no momento da dor. No momento da dor nós precisamos da voz do Senhor, da palavra do Senhor. E se você buscar ao Senhor, Ele vai falar: semeia, eu estou te dando uma semente sobre as suas mãos, faz essa semente multiplicar. Por quê? Porque quando nós temos um novo entendimento do Senhor, tudo para nós é: o que eu vou ser para alguém. Muda tudo, gente. Quando nós temos esse entendimento no Senhor, nós conseguimos decifrar e separar o que é semente e o que é pão. Nós conseguimos separar o que é semente nessa minha vida e o que é pão. Porque o pão é o contentamento. O pão nosso de cada dia Ele vai me dar. Olha aqui para mim, de verdade, com todo o seu ser, responda no seu coração. Você tem medo de faltar pão para você amanhã? Nenhum de nós temos. Vou ser bem sincero, eu não tenho medo de faltar pão para mim amanhã.
E não é nem uma questão de fé, é uma questão natural. O pão vai vir. E aí quem conhece a Cristo entende que esse pão sempre vai ter na nossa vida. O problema é que nós comemos pão e na maioria das vezes comemos semente. Semente alimenta? Alimenta. Mas a semente mata a próxima geração. Se eu como a semente, a próxima geração vai morrer. Se eu não tenho um entendimento de legado, se eu não tenho entendimento de amor ao próximo, se eu não tenho entendimento de alguém que vem após mim, se eu não tenho entendimento de ser plataforma para alguém, eu mato uma próxima geração. E Deus quer que eu tenha esse pensamento de prosperidade, mas prosperidade a partir da voz do Senhor que manda e ordena: prospere para que esse povo seja abençoado. A bênção desse povo está nas mãos de vocês. A bênção de Lençóis Paulista está em nossas mãos, na mão da igreja. E o que nós estamos fazendo com a semente que nós temos sobre nossa mão, o que nós estamos fazendo com a semente do Evangelho que chegou no nosso coração, se é que ele chegou. Se é que ele chegou. Sobre nossas mãos há uma semente, gente. Sobre nossas mãos há algo poderoso de transformação. O Evangelho é uma semente que um dia foi brotada, um dia foi anunciada e de alguma forma chegou no nosso coração. Mas nós estamos perdendo totalmente o sentido de não tem a ver comigo. Nós estamos perdendo o sentido e a lembrança de que meu problema já foi resolvido. Ainda que eu estou passando por crise, eu continuo sendo o povo de Deus. Ainda que esse povo está passando por todas essas crises, eles continuavam sendo o povo escolhido de Deus. O Senhor continuava falando com esse povo, o Senhor continuava anunciando, o Senhor continuava realmente declarando os seus estatutos. O Senhor continuava falando com esse povo. Então, nós precisamos entender e buscar no Senhor. O Senhor tem e quer prosperar a nossa vida. E quando nós ouvimos isso, nós entendemos: prosperar para que de alguma forma eu seja bênção na vida do meu próximo. Gente, olha aqui para mim, gente. Você quer ser enxergado por Deus? Você quer que Deus te veja realmente? Começa a se importar com o que Ele enxerga. Para de se preocupar com a sua dor. E eu não estou desprezando ela, gente. Ela existe. Nós temos dores, sofrimento, aflições, temos, gente. Não podemos negar. Mas comece a pensar na dor do outro. Talvez você conheça a história de um homem justo chamado Jó. Acho que você conhece, né? Quem foi que deixou Jó passar pelo que ele passou? Foi Deus. Embora o inimigo teve uma ação, mas foi uma ação onde Deus permitiu. Até aqui você vai. E quando foi que mudou o cativeiro de Jó? Quando ele parou de olhar para o seu problema, quando ele parou de murmurar pelo seu problema, quando ele resolve dobrar os seus joelhos e orar pelos seus irmãos, interceder por outros, e perceber que a vida dele não tem a ver com ele, tem a ver com algo, com alguém. Ei, sabe quando as coisas vão mudar na nossa vida? Quando você olhar para o seu próximo e falar: o que eu posso fazer por você? Olhar para as oportunidades que aparecem e falar: o que eu posso fazer hoje por essa pessoa? Olhar dentro de casa, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para os seus filhos, para o seu irmão. E olha, acho que esse irmão precisa de um abraço. Acho que ele não está bem, ela não está bem. Eu preciso semear alguma coisa na vida dele. E eu tenho, e eu posso. E eu vou lá e entrego. Isso tudo começa a transformar, muda tudo. Quando nós paramos de orar pensando em nós e começamos a orar pensando na vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, ou Tiago, no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele nos diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Aí ele nos ensina:
não tem, porque não pedem. Existe um grupo que nada, nem pede, nem fala, está tudo bem. Se morrer, ninguém vai nem sentir falta, sabe? Não pede, não dá, não faz nada, sabe? Infrutífero na totalidade. Eu não peço, mas também não dou, sabe? Eu não dou trabalho para ninguém. Eu não incomodo ninguém, nem a Deus eu incomodo. Tem um grupo de pessoas que é assim, sabe? Se torna tão indispensável que se um dia for para o mundo, ninguém vai sentir falta. Por quê? Porque nunca se preocupou nem com ele, nem com ninguém, nem nada. Nem pede, nem nada. Aí ele fala de um outro grupo. De um grupo que pede, mas não recebe, pois pede por motivação errada. Pede para gastar com seus próprios prazeres, com a sua vontade. Me dá, eu preciso. E eu quero, e quanto mais eu quero, essa oração egoísta é uma forte candidata a não ser nem ouvida. Nós precisamos começar a enxergar o próximo, e construir um altar diante do Senhor, não para receber, não, eu vou dar, e entendam, jamais eu pregaria uma palavra dessa para que você se tornasse, por causa dessa palavra, um dizimista e um ofertante. Não, o pastor está falando isso porque ele quer realmente que eu seja, não, muito pelo contrário, eu estou falando porque é uma ordem que Deus tem nos dado, e essa é a verdade da nossa vida. A roda da prosperidade de Deus na minha vida, ela acontece quando eu entendo a vontade do Senhor na minha vida, quando eu faço realmente porque eu entendo qual é a vontade de Deus para mim, para a minha vida. É uma passagem da Bíblia que me chama muita atenção. E eu confesso para vocês que quando eu li a passagem há um tempo, eu falei: Senhor, como assim? Como assim o Senhor fez a vontade desses caras? Mas eu entendo através dessa palavra que Deus olha para o nosso coração generoso, sabe? O coração de alguém que se preocupa com o próximo, se preocupa em dar, mesmo que eu não tenho nada para receber em troca, se preocupa. Em Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 9, Jesus Cristo está lá e uns fariseus chegam em Cristo e falam: Senhor, esse centurião, ele é digno de que o Senhor vá visitá-lo, porque ele nos ajudou a construir o templo e ele ajuda o nosso povo. O que você pensa de alguém falar isso para Jesus? Eu já vou falar: cara, você não está entendendo, a graça fala que ninguém merece, mas Jesus Cristo nem não ratificou nada, ele falou: eu vou lá. Mas eles achavam que o centurião se achava merecedor. Mas na hora que Jesus Cristo chega perto, o centurião fala para ele ficar lá, porque eu não sou digno nem de que ele entre na minha casa. Tipo, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, se é que eu fiz porque eu existo para fazer isso. Eu não fiz para atrair a presença de Deus, eu fiz porque é isso que eu devo fazer. Hoje nós vivemos, de verdade, gente, isso me dói muito, ver uma igreja e ver pessoas que ainda tratam o ofertar, o dar, como um objeto de troca. Não, eu vou fazer e algo vai acontecer na minha vida. Ainda pregam: Deus vai se encher seu celeiro, e aí as pessoas acreditam que é por isso, então eu vou dar, porque na realidade está só mostrando quem é o Senhor do coração. O Senhor do coração é o dinheiro, porque eu dou porque eu quero mais. Eu não dou porque eu sou generoso, eu não dou porque eu entendo que essa é a maneira de Deus de fazer a obra dele, fazer com que eu possa de alguma forma doar algo a alguém. Só que é natural, quando eu dou pelas razões certas, o Senhor continua o ciclo da minha vida. A prosperidade vem e acontece na minha vida. O povo de Corinto entendeu isso, quando Paulo, ele escreve ao povo de Corinto e ensina o que é realmente a distinção entre quem é o povo que semeia e o povo que apenas se preocupa com o pão. Você é o que semeia ou que se preocupa com o pão? Se comemos a semente, gente, se comemos a semente, talvez para você não falte pão, mas alguém vai ficar sem pão se você comer semente. Alguém vai ficar sem pão, por quê? Porque muitas vezes nós só se preocupamos com aquilo que é nosso.
E Paulo ensina: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. O pão é nosso sustento, o pão é para nós comermos, mas a semente é para nós plantarmos. O Senhor quer nos prosperar e nos fazer entender dessa, e vivermos realmente essa prosperidade, mas para isso, gente, nós precisamos entender e ter o contentamento com o pão. Você tem um contentamento com o seu pão? Com o seu pão, com aquilo que é seu. Não é aquele contentamento, qualquer coisa está bom, não, o que Deus me dá está bom, mas eu quero mais, porque eu não quero só para mim, eu quero para o meu irmão, eu quero para minha irmã. Eu quero oferecer para as nações, eu quero ofertar, eu quero entregar, eu quero ser uma oferta viva. Gente, nós estamos tão preocupados com nós mesmos, tão preocupados com as nossas dores, com os nossos, sabe, os nossos queis. Enquanto quantas pessoas estão passando por necessidade, porque aqueles que Deus escolheu para ser próspero, estão se acomodando com o seu lugar. Estou acomodado, tá bom o lugar que eu tenho. Aí eu quero ampliar isso para tudo. Hoje eu estava conversando com a Rosângela algumas coisas, a gente compartilhando. A preocupação de quem vem após nós, sabe? Quem vem após nós? Será que nós estamos preparando a próxima geração? Será que nós estamos preparando pessoas que vão vir porque eu lancei uma semente? Ou eu estou simplesmente comendo do pão que Deus tem me dado, aproveitando daquilo que Deus tem abençoado a igreja, sabe? Pegando os recursos da igreja e falando: opa, a igreja está abençoada, eu estou abençoado. Não, a igreja está sendo abençoada, a igreja está próspera, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, as nações vão ser abençoadas, a nossa cidade vai ser abençoada. Por quê? Porque a igreja não existe para ela existe realmente para a cidade, ela existe para as pessoas. Nós não existimos para usufruir o que a cidade tem para oferecer, nós existimos para trazer o reino, para que essa cidade possa recebê-lo. Isso é a igreja tem para dar, mas para isso nós precisamos de uma mente próspera, de uma mente abundante, que entende que no céu não tem escassez, no céu tem prosperidade. A questão não é receber, gente, a questão é dar. Assim nós vamos viver esse ciclo da prosperidade. Quanto mais nós nos tornamos generosos, mais semente nós semeamos. Quanto mais semente nós semeamos, mais pão terá. E quanto mais pão terá, mais semente nós vamos ter. Quanto mais semente nós tivermos, mais pão nós vamos ter. E quanto mais pão nós tivermos, mais pessoas vão se alimentar desse pão. Afinal, o pão não é meu. Jesus Cristo falou que o pão é nosso. O pão é nosso. Não faz sentido nós pensarmos em uma prosperidade se o nosso pensamento de prosperidade não passa pela necessidade do próximo. Eu quero pedir, se você puder ficar de pé, eu quero chamar o Ministério do Louvor para vir aqui. E de verdade, igreja, eu queria, nessa reflexão final, isso eu acredito, isso não é uma palavra de efeito, mas é algo que eu acredito. Eu tenho visto o quanto Deus tem abençoado vidas nesse lugar, e quanto essas vidas têm sido generosas. Eu tenho visto o que Deus tem trabalhado na vida dessa comunidade. Tem hora que eu falo: meu Deus, como assim? Nós não pregamos, não anunciamos vocês precisam dar. Nós não temos nenhum método estratégico para que as pessoas, nós nunca passamos um envelope de campanha nesse lugar. Nós não nos preocupamos, porque sabemos que da onde vem está vindo. Ele levanta quem? As pessoas que entendem o que é verdadeiramente a prosperidade. E Deus tem nos abençoado tanto, não tem faltado nada, e a gente tem tido tantas possibilidades, gente. Só um testemunho, sim, de algo que é tão ínfimo. Talvez você não saiba, e se não sabe, é bom saber. Nós temos entregue cestas básicas, e a semana passada eu falei com
como o Riva. Eu falei: Riva, tem um alimento aí, vamos pegar todo esse alimento, vamos entregar para uma instituição de caridade. No mesmo dia, uma pessoa ligou: pastor, tem 10 cestas para a igreja. Por quê? Porque a roda da prosperidade não está no quanto nós recebemos. A roda da prosperidade está em quanto você tem o coração para doar, para dar. Gente, diante de Deus, estou longe de querer falar em dinheiro. Eu estou falando de vida, eu estou falando de amor, eu estou falando de dons, de talentos, eu estou falando daquilo que eu tenho, daquilo que você tem. Esteja disposto a dar tudo que você puder daquilo que você tem. Você não precisa dar aquilo que você não tem. Deus nos chama para ser próspero naquilo que você tem, e você tem. Você tem. Como eu tenho visto pessoas prósperas nessa igreja, pessoas prósperas, prontas para dar carinho, prontas para dar amor, prontas para se dedicar à obra do Senhor, prontas para fazer, gente, como nós temos visto. Viva esse ciclo, gente, não deixe esse ciclo parar na sua vida. Não seja o me dá, seja aquilo que o texto bíblico de Atos dos Apóstolos fala: é como o Senhor nos ensinou, é melhor dar do que receber. A alegria que nós buscamos na nossa vida está enquanto nós abrimos a nossa mão e somos generosos com o nosso próximo. A questão é dar. Deus está em busca dos verdadeiros mordomos daquilo que Ele tem nos dado, para que a gente possa servir o próximo. Quiçá a gente possa chegar um dia à conclusão de que meu carro não é meu, minha casa não é minha, meus dons não são meus, meu dinheiro não é meu, de que somos apenas um mordomo, e se Deus me deu, é para que eu cuide e abençoe a vida de alguém, seja bênção na vida de alguém. Eu queria, nesse momento, para nós finalizarmos, eu quero fazer uma oração com você. Em seguida nós vamos fazer uma canção. E de verdade, eu queria que você colocasse no seu coração, o que você pode hoje, talvez colocar no seu coração, de que, poxa, eu posso prosperar na vida de alguém. Eu não estou falando de dinheiro, gente. Talvez a coisa mais simples do mundo a igreja está esquecendo. Talvez você possa abrir a sua mesa para alguém, estar sentado com você à sua mesa. Eu não estou falando nem em comer, eu não estou falando em comer, porque na realidade o comer se tornou um problema, porque todas as vezes que a gente se reúne, a gente acha que tem que comer, que tem que dar o melhor para o irmão. O irmão precisa do seu amor, do seu coração, ele não precisa do seu pão, ele precisa da sua semente de amor, gente. E quantas pessoas estão se sentindo sozinhos, isolados nesse lugar, porque ninguém tem coragem de falar: irmãos, eu estou vendo você lá, vamos em casa para nós compartilharmos a vida de Cristo, vamos compartilhar junto o que Deus tem feito na nossa vida. Sabe, ler um livro e começar a pensar: poxa, eu preciso ler, porque eu tenho que dividir isso com alguém. Buscar um conhecimento, não para o conhecimento, para que as pessoas percebam que eu conheça, mas para eu entender que eu preciso conhecer, porque eu preciso dar para o meu irmão, eu preciso realmente entregar algo a alguém. Mas nós ficamos no nosso lugar, porque nós estamos satisfeitos. E talvez essa oração deva ser a oração de arrependimento. Talvez deva ser a oração de arrependimento. Arrependimento do aquilo que eu tenho de mais precioso. Talvez eu não estou fazendo prosperar na vida. Talvez eu não estou fazendo prosperar na vida do meu irmão. O mais precioso. Sabe o que é o mais precioso? O seu tempo. O seu tempo. E todos nós temos igualzinho o mesmo tempo. 24 horas no dia. Nós temos 24 horas no dia. E quanto dessas 24 horas eu me dedico a abençoar a vida de alguém, a ser um canal de amor, de acolhimento, talvez até na vida do meu filho, na vida da minha esposa, do meu marido, do meu pai. Talvez seja um momento de arrependimento, e Deus entende o nosso coração, de que você gastou todo esse tempo investindo, todo o tempo investindo em dar o melhor para a sua família, e quando você pode se deparar
você perdeu ela porque o melhor que a sua família precisava era do seu olho, do seu coração, mas você entregou para eles aquilo que você imaginava que era o tesouro. Não, eu preciso dar, eu preciso trabalhar, eu preciso enriquecer, eu preciso trazer o pão para dentro de casa. A única coisa que a sua família precisava é de um abraço, de um acolhimento, da sua presença. Ei, todos nós temos algo a oferecer. E o que você tem para oferecer? Feche seus olhos. Decida agora. Decida agora. Talvez a sua decisão seja alguém que você está deixando de honrar. Talvez a decisão seja: poxa vida, eu preciso ir pedir perdão para alguém, eu preciso abraçar alguém. Talvez a decisão seja: eu preciso realmente reconciliar com uma vida. Talvez a decisão seja: sim, eu preciso ofertar na vida de alguém. Não retenha aquilo que é semente. Não vai ser bênção para você. Não vai ser bênção para você. Você pode decidir agora e tal, não necessariamente fazer agora, mas você pode decidir o que fazer, o que você pode fazer mais. Talvez você tenha um dom e um talento tão maravilhoso, e você está esperando a oportunidade. Se der a oportunidade, a oportunidade está aí. Chama alguém para você ensinar, chama alguém para você compartilhar o Evangelho, chama alguém para você ensinar a cantar, a tocar. Para quem que Deus deu tanto talento e de repente só está para você? Olha as demandas, as pessoas precisam de mim, precisam de você. Se coloque diante do Senhor. Imagine se nós começarmos a 100% de nós decidimos: eu quero ser próspero, eu quero prosperar na vida dos outros, porque o Senhor diz: eu que sei os pensamentos que tenho sobre você. Meus pensamentos sobre você são de prosperidade, não de mal, porque eu já sei o fim que eu tenho para você. Eu sei o bem que eu tenho para você. Seja uma bênção na vida de alguém, seja uma bênção na vida de alguém, mas não deixe nada ser o seu Senhor, não deixe o dinheiro ser o seu Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, nos apresentamos diante do Senhor como oferta viva. Somos a oferta viva, Senhor, e nos apresentamos, Pai. Que o Senhor venha nos encher os nossos celeiros, Pai, não para nós comermos tudo. Enche o nosso celeiro para que nós possamos compartilhar, Pai. O Senhor Deus coloca na vida deste homem, desta mulher, esse entendimento da generosidade, das mãos que abrem, as mãos que doam, da vida que é um sacrifício vivo, que faz porque o Senhor tem nos chamado, Pai. E o nosso clamor e a nossa oração, Senhor, que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino, porque Teu é o reino, Tu é a glória para sempre, Senhor. Teu é o reino, Tu é a glória para sempre. E aquilo que nós temos no nosso coração seja feita a Tua vontade, Pai. Nós queremos prosperidade, porque queremos a Tua vontade. Queremos prosperidade, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, que entende que nossa vida é uma oferta para a vida do nosso irmão, Pai. Nos faz entender o sentimento de honra. Nós não honramos porque as pessoas precisam, nós honramos porque as pessoas merecem. Nós honramos porque as pessoas são dignas de honra. Honramos os nossos pais, não porque eles precisam, mas porque eles são dignos de honra. Pai, nos coloca neste lugar onde nós possamos honrar ao Senhor, não porque o Senhor precise, mas porque nós precisamos estar neste lugar do ciclo da generosidade, no ciclo da prosperidade, onde o Senhor nos abençoa e nós lançamos a semente.